Queria hoje falar com vocês a respeito de um dia muito difícil na vida de Moisés. Um dia difícil na vida de Moisés. Como pode ser também um dia difícil na vida de cada um de nós. Moisés era um líder muito especial nas mãos de Deus. Foi chamado por Deus para uma grande tarefa. A tarefa de levar o povo desde a escravidão do Egito até a terra prometida. E essa tarefa ele executou de modo muito dedicado. Mas houve um dia na vida dele que ele fez algo diferente do que Deus esperava dele. Ele fez algo diferente do que deveria ser. E então aconteceram algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, para que vocês possam tomar o cuidado que Moisés naquele dia não tomou. Então seja cuidadoso em fazer sempre do jeito de Deus. Seja cuidadoso em fazer sempre do jeito que Deus mandou fazer. Seja cuidadoso em andar sempre dentro dos propósitos de Deus. Porque assim você sempre cumprirá o que Deus determinou e o que Ele planejou. E o que Deus propõe é sempre bom, perfeito e agradável. Se a gente não tiver o cuidado, pode ocorrer de fazermos como Moisés fez e acabarmos por desviar os nossos pés dos caminhos e dos propósitos de Deus. Abra sua Bíblia aí em Números capítulo 20. Números capítulo 20. Gostaria que colocasse lá na tela para a gente participar com a leitura. Então, faça sempre do jeito que Deus mandou fazer. Esse é o tema de hoje. Faça sempre do jeito que Deus mandou fazer, para que você sempre seja abençoado e vitorioso na obra que você estiver realizando. E a obra que você realiza, na verdade, é a sua vida. A sua vida inteira é a obra que você realiza. Tanto que Jesus falou a respeito disso, quando diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não foi algo pontual, mas a sua própria vida. A maneira como ele viveu, glorificou o nome do Pai. As nossas vidas também, de alguma maneira, elas devem glorificar o nome do Pai. Então vivemos para o louvor da sua glória, como diz a carta aos Efésios. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Porque no louvor da glória de Deus está a nossa alegria. Porque a força do Senhor é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Andar com o Senhor é andar nos caminhos da segurança. Ter a mão do Senhor sobre nós é a estabilidade espiritual, emocional, que Deus coloca na nossa vida para nos fazer avançar com segurança. Então, ditas estas coisas, gostaria que a gente começasse a ler lá capítulo 20. Coloque lá, por favor, capítulo 20 do livro de Números. Números 20, capítulo 20, verso 1. Pronto. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, este é o deserto de Zim. No mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. A partir do verso 2 agora. Vamos na sequência aí. Até o verso de número 13. Então, não havia água para o povo. Então, eles estão no deserto. Eles saíram da escravidão do Egito, estão indo em direção à terra prometida. Nesse estágio da viagem, não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, porque eles enfrentaram um problema. Esse problema aparentemente não tinha uma solução, e então o que acontece? Que eles ficaram revoltados contra Moisés e contra Arão. Moisés e Arão enfrentam ali uma rebelião, por causa da falta de água que deveria ser necessária para o suprimento daquele povo. E o povo sai do Egito e chega ali, então, sofre essa decepção, e então tem essa reação. E o povo contendeu com Moisés e disseram:
antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, antes tivéssemos morrido quando estávamos lá na condição em que estávamos. Agora veja o que o povo vai falar com Moisés. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e nossos animais? Então eles começam a questionar Moisés: por que você trouxe a congregação do Senhor? Por que você trouxe o povo de Deus para morrer nesse deserto? Para perecer nesse deserto? Veja, continua a reclamação deles. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazeres a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Por que você fez a gente sair lá do Egito para enfrentar esta privação no meio desse deserto? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Para um pouquinho aqui. Em Meribá aconteceu um problema. Essas são as águas de Meribá. Mais adiante vocês vão entender. Mas aconteceu um problema. E esse problema aconteceu com o povo que estava nessa caminhada. E o fato que não havia água era um acidente de percurso. Mas o povo tinha orado por muitos e muitos anos no Egito, pedindo a libertação e a bênção de poderem ir para a terra prometida. Eles queriam ser libertos daquela escravidão e queriam chegar à terra da promessa. A Bíblia diz que Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a oração e Deus levantou um líder que seria nas mãos de Deus instrumento para chegar lá, naquele local, e trazer aquele povo da escravidão do Egito até a terra prometida. Esse líder era Moisés. E Moisés fez esse trabalho de Deus desde o começo. E vocês sabem tudo o que aconteceu lá na terra do Egito, quando Moisés, usado por Deus, desenvolveu todo aquele processo das pragas, terminando com a libertação do povo desde a escravidão do Egito até a terra prometida. Moisés era o líder desse processo. E o povo sai de lá. Então existem aqueles momentos especiais, a travessia do Mar Vermelho, os cuidados de Deus ao longo dessa caminhada. Mas ao longo dessa caminhada aconteceram também problemas. Aconteceram dificuldades. E essas dificuldades eram provas importantes na vida desse povo. Era a preparação do caráter de um povo que tinha vivido na escravidão por gerações, e agora uma geração estava sendo preparada para uma etapa nova na vida da construção do povo. O que aconteceu naquele dia? Ali havia uma dificuldade, havia um problema. Na trajetória da vida, às vezes nós estamos tendo uma resposta de orações que fizemos há 10 anos, há 20 anos, mas naquele momento da nossa trajetória, a gente para e percebe que existe um problema, existe uma dificuldade. Quantos de nós, crentes, não enfrentamos aqui ou acolá uma dificuldade, um problema, um revés na vida? Pois aquele povo enfrentou naquele dia uma dificuldade. E qual foi a reação do povo? O povo começa a atribuir a Moisés a responsabilidade daquilo que eles estavam passando. E isso muitas vezes acontece conosco. Quando nós estamos passando uma dificuldade, nós não fazemos uma análise lá do começo até o momento da dificuldade. Nós olhamos a dificuldade e dentro da dificuldade começamos a buscar responsáveis por essa dificuldade. Começamos a terceirizar a responsabilidade, muitas vezes nossa, por conta das orações que fizemos,
por conta das escolhas que fizemos, por conta dos caminhos que escolhemos. E quando nos sentimos no meio de uma dificuldade, então nosso coração se enche de rancor, de amargura, de chateação, de aborrecimento, de frustração, de decepção. E o que brota do nosso coração não é a sensação de que nós estamos no caminho do Senhor e enfrentamos problemas. Porque todos nós nos caminhos do Senhor enfrentamos dificuldades. Não quer dizer que o caminho do Senhor vai ser uma linha reta, na qual nós seremos todos os dias abençoados e nunca teremos um revés e nunca teremos uma dificuldade. Às vezes vamos ter dificuldades, às vezes é uma doença, às vezes é um desemprego, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema eclesiástico, às vezes é um problema social, às vezes é um problema emocional. Não importa a natureza, o fato é que na caminhada da vida, aqui ou acolá enfrentamos uma dificuldade. E o grande problema é como lidamos com as dificuldades que enfrentamos. Aquele povo estava dentro do propósito de Deus, dentro do plano de Deus, dentro do objetivo de Deus, que era levá-los à terra prometida. Naquele momento eles enfrentaram uma dificuldade, como em outras ocasiões enfrentaram também. Mas naquele dia era uma dificuldade especial ali. Faltava o essencial para a caminhada continuar. Mas Deus tinha estado com eles em momentos anteriores, como esteve com eles também em momentos posteriores. E Deus supriu a necessidade deles ao longo do tempo. Em todos os momentos Deus esteve presente e Deus respondeu às orações de modo especial na vida daquele povo. De modo que as dificuldades não foram para destruir o povo, mas apenas demonstraram o cuidado de Deus com aquele povo, mesmo em momentos difíceis. Assim Deus tem cuidado com você. Assim, muitas vezes você não vai entender, no momento que você está passando uma prova, que você, naquele momento, está sendo cuidado pelo Senhor, de uma maneira que você às vezes não compreende, de uma maneira que você não entende. Mas o fato é que Deus não está alheio ao seu momento de prova. E às vezes a prova acontece por conta de situações que se acumulam em torno de você. Mas Deus não está alheio a isso. Como Ele nunca esteve alheio à trajetória do seu povo, embora o povo em muitos momentos não compreendesse e não entendesse. Então nós temos que parar aqui um momento e pensar que muitas vezes nós agimos como esse povo estava agindo. Perdemos a perspectiva das nossas orações passadas. Às vezes você orou, pediu a Deus que abençoasse a sua vida relacional e você se casou com uma determinada pessoa e ao longo da vida, às vezes existem problemas naquele relacionamento. Problemas de ajustamento, problemas de dificuldades que você enfrenta. Às vezes um emprego que você pediu a Deus, Deus abriu uma porta e aquele emprego era uma bênção na sua vida. E a certa altura aquele emprego passa a ser um problema. Às vezes tem dificuldades. Às vezes você constrói uma amizade boa e lá a certa altura do caminho, essa amizade se deteriora por alguma razão. Então você não está livre de enfrentar ao longo da sua vida cristã, da sua vida espiritual, um problema ou outro na sua vida. Isso faz parte da trajetória de quem anda num mundo que jaz no maligno. Sempre vamos ter aqui ou acolá dificuldades a enfrentar. E isso aconteceu na vida daquele povo. E isso chama a nossa atenção. Quando a gente está no meio da prova, a gente tende a perder de vista a mão de Deus que operou em nós desde o início, está operando conosco até aquele momento. Mas naquele momento é como se nós encontrássemos uma razão para murmurar, uma razão para reclamar, uma razão para desqualificar todo o processo de libertação que Deus está fazendo conosco. E a prova que vem sobre nós nunca é para nos destruir, não. Quando Deus está no processo, a prova é para nos aperfeiçoar, a prova é para nos melhorar, a prova é para nós experimentarmos a mão de Deus nos dias difíceis da vida. E graças a Deus que quando temos Deus na nossa caminhada, os dias difíceis são enfrentados e são vencidos. Os dias difíceis não são para nos derrotar, os dias difíceis são para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa dependência de Deus, a nossa vida de oração e a nossa luta pela vitória. Isso é quando está o reino de Deus trabalhando no caminho onde nós estamos andando. É o domínio de Deus, é o cuidado de Deus na nossa vida. Pois bem, naquele dia o povo faz toda esta reclamação.
E Moisés, que era o líder responsável pela trajetória, escolhido por Deus, trabalhado por Deus, e agora trabalhando com Deus para levar o povo, agora ele é alvo da crítica, ele é alvo daquela rebelião. E é ruim, às vezes você é o povo que faz a rebelião, às vezes você é o líder que recebe a rebelião. Não importa de que lado você está dentro do propósito de Deus, quer você seja o líder, quer você seja aquele que é atacado na condição de líder. Não importa, importa que você e o povo que está vivendo esse momento difícil, todo esse conjunto está debaixo do cuidado de Deus. E Deus então vai ser acionado por Moisés. Quando ele chama Moisés, ele dá a Moisés essa missão, e ele diz que seria com Moisés, estaria com ele e o abençoaria. Agora veja então, quando o povo faz essa reclamação, o que Moisés faz? Moisés não briga com o povo, Moisés não cria uma dificuldade maior ainda, ele não rompe com o povo de modo nenhum, ele vai fazer o que ele sempre fez, ele vai buscar a direção de Deus. Olha o que aconteceu então no verso seguinte. Disse o Senhor a Moisés, vê o verso anterior, vê o verso anterior, 6. Diz assim: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O que Moisés fez? Ele entendeu aquela situação, ele recebeu aquelas críticas, recebeu aquela situação todinha, ele junta tudo aquilo, e para onde que ele vai? Ele vai para a porta da tenda, que era onde Deus falava com ele, onde Deus respondia os seus questionamentos e as suas orações. Ele vai então buscar a liderança de Deus no meio do problema enfrentado. É muito importante quando você entende que no meio do problema, a melhor coisa que você faz é ir para a porta da tenda, colocar de joelhos, colocar o seu rosto em terra e dizer: Senhor, eu preciso uma liderança do Senhor. Eu preciso uma orientação do Senhor, eu preciso uma clareza do Senhor, para que eu não faça do meu jeito, mas para que eu faça do teu jeito. E a grande diferença é quando nós fazemos do jeito de Deus, porque sempre dá certo. Quando fazemos do nosso jeito, quase sempre vai dar errado, porque quase sempre será inspirado pela nossa carnalidade humana e não pelo fruto do Espírito que prevalece em nós quando o Espírito prevalece. Então Moisés vai buscar a liderança de Deus. Moisés não fica brigando com o povo por causa da crítica, ele não fica lembrando nada para o povo naquele momento que o povo está revoltado, que tem aquela rebelião. Ele sabe que ele precisa buscar de Deus uma orientação, porque a hora é difícil, a hora é decisiva. Ele não precisa de uma sabedoria humana, ele precisa de uma sabedoria que desce do alto. E é assim que muitas vezes na família, alguém tem que ter a lucidez para invocar a sabedoria que desce do alto, a sabedoria que vem da mente de Cristo, a sabedoria que nós conquistamos quando o Espírito de Deus vai nos conduzindo pelo caminho. E no meio de uma crise, no meio de um problema, não é diferente. O Deus de ontem, de hoje e de eternamente vai estar exatamente junto com você naquele momento especial. E Moisés então vai buscar a presença de Deus para entender e como resolver aquele momento difícil, que era um momento de frustração. Veja o que acontece. Então disse o Senhor a Moisés: olha só, quando você se humilha na presença de Deus, quando você se quebranta na presença de Deus, quando você abre o seu coração na presença de Deus, quando você vai simbolicamente para a porta da tenda do Senhor, aí o Senhor diz a você, o Senhor tem respostas para você. A grande dificuldade nossa é que no meio das dificuldades, das lutas, a gente não vai para a tenda do Senhor, a gente vai às vezes para um coração que é comprometido com a carnalidade humana, vai para amigos que igualmente estão comprometidos com a mesma carnalidade. E a grande dificuldade muitas vezes é que não ouvimos o conselho de Deus, seguimos o conselho do mundo. E aí muitas vezes é que nós cometemos os erros, como Moisés cometeu, vocês vão ver nesse texto. Veja só o que aconteceu, disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, o cajado, ajunta o povo, ajunta esses que estão criticando, falando, complicando.
tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e ela dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O que Deus está dizendo? Eu vou resolver o problema deste povo, que é o meu povo. Eu vou resolver o problema dessa situação, porque é uma situação que o meu povo está enfrentando. E você veio buscar a minha solução, eu estou lhe dando a solução. Pega o seu cajado, vai lá e fala com a rocha. E a rocha vai dar água, e esse povo vai beber e vai-se embora. Aqui é o símbolo da provisão de Deus no meio das nossas necessidades. Isso aqui é a autoridade máxima de Deus sobre as circunstâncias das nossas vidas. Isso aqui é a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias que envolvem as nossas vidas. E Ele fala, e o que Ele fala é verdadeiro, e o que Ele fala ocorre, acontece, e cria uma situação de superação da nossa dificuldade. Por isso que é importante buscar a palavra do Senhor, buscar a revelação do Senhor, buscar o entendimento do Senhor sobre as nossas crises, buscar a inteligência do Senhor sobre o que nós estamos vivendo, porque muitas vezes podemos estar vivendo uma crise por perda de perspectiva, porque não sabemos que aquilo faz parte da jornada, e não sabemos que Deus está presente ali, tanto quanto está presente nos nossos dias de felicidade e de celebração. Por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei. Por quê? Porque eu sou mais forte do que os outros? Não, porque Deus está comigo, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado estão me consolando. Então, no meio das dificuldades, não perca a perspectiva de que você é um crente, caminha na vida, e quando aparece o problema, pode ter certeza que esse problema é uma disfunção do propósito de Deus. Esse problema é uma provação, é uma situação diferente do que deveria ser, mas faz parte da caminhada. E nesse momento, você aprende com Moisés, vai lá na porta da congregação, quebra os seus joelhos, coloca o seu rosto ali diante do Senhor e fala com o Senhor sobre o que está acontecendo com a sua vida e com a vida dos que estão ao seu redor. Fala com o Senhor. E então o Senhor diz a você, como disse a Moisés, e o Senhor diz, todo aquele que vem a mim, repete para mim, todo aquele que vem a mim, está fraco, todo aquele que vem a mim, vou repetir para vocês, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então o que quer dizer a palavra do Senhor? Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Moisés foi aonde? Foi na fonte. Foi fazer o quê? Foi buscar uma solução, foi buscar uma resposta. Esta posição de Moisés é a sua posição, é a minha, porque todo aquele que comparece perante o Senhor não sai de lá sem uma resposta. Pode ser que não seja a resposta que você quer, mas você sempre terá uma orientação do Senhor. E muitas vezes renunciar ou se quebrantar diante do Senhor é muito mais importante do que rebelar-se ou revoltar-se contra o Senhor, por entender que deve ser feito da sua vontade e não da vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é soberana, por isso siga sempre a vontade de Deus, porque é garantia de sucesso, é garantia de ser bem sucedido, porque se fizermos do modo de Deus, as bênçãos aparecerão. Você pode até se lembrar de um indivíduo que esteve lá no relato bíblico, no capítulo 5 de Reis, parece Reis, pode ser, e não me lembro agora se Crônicas, se Reis, mas a grande verdade é que ele se chamava Naamã. Ele era um general e ele era leproso, e quando os cativos da Samaria foram levados para a terra dele, e uma menina que foi servir na casa dele como escrava, e essa menina disse, se o meu senhor soubesse do profeta que está em Samaria, ele iria lá e ficaria curado da sua lepra. A mulher dele ouviu essa história, falou com ele, ele decidiu ir até o profeta para ser curado da sua lepra. E ele foi, levou a sua comitiva, pegou uma carta do rei e foi até lá como sendo um convidado para resolver o seu problema. Quando ele chegou lá, ele falou com o profeta,
e o profeta disse assim: vai lá no Rio Jordão e mergulha quantas vezes? 7 vezes. Vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. No final dessa 7ª vez, você ficará livre dessa sua lepra. Então isso era o que o profeta falava da parte de Deus, para que ele fizesse obedientemente. Mas o que aconteceu no coração dele? Ele disse assim: eu não vou mergulhar 7 vezes num rio sujo como esse Jordão aí. Na minha cidade tem rios melhores, como a Farfar, eu não me lembro o nome do outro, são 2 rios diferentes, e ele disse assim: lá os rios são melhores, eu posso mergulhar lá. Para que eu vou me submeter a mergulhar nesse rio Jordão, quando eu tenho Arbana e Farfar? Quando eu tenho rios melhores na minha terra, onde eu posso mergulhar e as águas são mais limpas. Então ele ficou revoltado. Ele disse: eu pensei que o profeta ia chegar aqui, ia colocar a mão em mim, ia fazer uma oração, mas ele me manda mergulhar num rio. E ele decidiu: eu vou voltar para a minha terra, vou mergulhar nos meus rios, porque esse rio aqui não merece a minha presença. Pronto. Aí um empregado bem simples dele, um ajudante, disse assim: meu senhor, se ele te pedisse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? Se ele fizesse uma coisa complicada, o senhor ia fazer. Mas ele pediu apenas para o senhor ir lá mergulhar nesse rio. Por que o senhor não vai? Já estamos aqui, não tem dificuldade nenhuma. Então ele se quebrantou e foi fazer o que o servo falou. Mergulhou a primeira vez, segunda vez, terceira vez. Na 7ª vez ele ficou curado da sua lepra. Se ele fizesse do jeito dele, ele ficaria curado da sua lepra? Biblicamente, se ele fizesse do jeito dele, ele ficaria curado da sua lepra? Não ficaria. Mas como ele fez do jeito de Deus, ele alcançou a bênção de Deus. Fazer do jeito de Deus é garantia de ser bem-sucedido, porque Deus diz que Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele a fará prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Então Deus tem um compromisso com a sua fala, com a sua palavra. E se você se estriba na palavra de Deus, é diferente de você estribar-se no seu próprio entendimento. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento, mas buscar com o nosso entendimento nos adequarmos à palavra do Senhor. Por isso que Paulo diz aos romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então existe um caminho para buscarmos a palavra e a direção de Deus, para organizar a nossa vida segundo essa palavra. Pois Naamã saiu de lá vitorioso. Mas por quê? Porque se submeteu ao propósito de Deus, obedeceu. Moisés também saiu dali com uma proposta. O que Moisés ia fazer? Vamos passar os próximos aí. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então Deus falou: vai lá e faça dessa maneira. Então tomou o bordão. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água da rocha para vós outros? Então, o que Moisés reuniu o povo, chamou o povo de rebelde, né? E de fato eram rebeldes mesmo. Diz assim: nós vamos fazer sair água dessa rocha aqui? Então, veja o verso seguinte. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O que Moisés fez? Deus falou com ele: fale com a rocha. Ele disse: acaso eu vou fazer sair água dessa rocha? E talvez pelo sentimento, que a gente não tem como saber exatamente, ele bateu na rocha, deu lá uma cajadada na rocha. Para surpresa dele, a água saiu e o povo bebeu a água. E aí que vem o problema do Moisés. Olha o que acontece daí para frente. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, eles não acreditaram na palavra do Senhor.
visto que não crês em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Eles não creram para mostrar a Israel que Deus tinha falado e que eles tinham feito conforme Deus tinha mandado e que o nome do Senhor tinha sido santificado diante do povo de Israel. Moisés não fez isso. Então, por isso, não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Ou seja, a responsabilidade do Moisés era grande. Ele não fez como Deus mandou, tem consequência. Então aquilo que podia ter sido feito vitoriosamente, não foi. Porque Moisés não fez do jeito de Deus. Fez do jeito que ele achava que devia fazer e não levou em conta que ele devia glorificar a Deus naquilo que Deus mandou ele fazer. Veja o que acontece lá para frente. E estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor. Aí já não era mais contenderam com Moisés, contenderam com o Senhor. E o Senhor se santificou neles. Não foi Moisés que santificou o nome do Senhor. Foi o Senhor que tomou a iniciativa de santificar o seu próprio nome. Já não podia mais contar com Moisés. Já não podia mais ter a liderança do Moisés do jeito que ele disse. E esse é o grande problema. É quando esse momento difícil acontece na nossa vida, que nós começamos a fazer as coisas por nossa conta, do jeito que a gente acha, e deixa o jeito que Deus acha em segundo plano, e às vezes não obedece. Mas é uma coisa tão simples, mas mergulhar no Rio Jordão era uma coisa muito simples, mas o general não queria fazer. E se ele não fizesse, nada do que Deus disse aconteceria. Então não é se é simples, se é fácil, se não é fácil, é se nós somos obedientes à palavra do Senhor, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós estamos fazendo a nossa vida de acordo com o propósito de Deus, ou se nós estamos fazendo do nosso jeito. Moisés provavelmente estava chateado ou aborrecido, talvez um pouco aborrecido com aquele povo por conta das chateações que tinham feito com ele. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele foi reprovado em Meribá. Ninguém de nós gostaria de ser reprovado pelo Senhor, onde nós estamos e como nós somos. Ser reprovado pelo Senhor significa estar fora dos caminhos do Senhor. Moisés, um líder espetacular, mas nesse episódio da sua vida, ele sentiu-se fora dos caminhos do Senhor. Vai agora para o verso 22. Vou terminando já aqui, verso 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação foram ao Monte Or. Eles saíram daquele lugar, mataram sua sede, e Moisés agora sai com uma sentença. Olha, essa geração não vai entrar na terra, nem você, nem ninguém. Aí está lá, veja só, o próximo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom. Olha o que Deus disse. Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não termos essa frase imputada a nós. Fostes rebeldes na Igreja Batista Alvorada. Fostes rebeldes na família A, B ou C. Fostes rebeldes no emprego que eu dei. Fostes rebeldes. Tira essa frase da vida. Como que tira? Sendo fiel, sendo dedicado ao Senhor, sendo consagrado ao Senhor, buscando de todo o coração fazer a vontade do Senhor, buscar os propósitos do Senhor, porque são bons, perfeitos e agradáveis. É isso que faz a vitória de um crente, é não ter essa frase ruim na sua vida. Fostes rebeldes aqui ou acolá, por qualquer coisa aparentemente simples, mas a vida e a arte, disse Michelangelo, é feita dos detalhes. Então é muitas vezes nos detalhes que nós somos infiéis ao nosso Deus.
E a nossa infidelidade tem consequências, porque Deus é um Deus de amor, também um Deus de justiça. Então, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não tem nenhum texto na palavra aí que diz que o Moisés se arrependeu e foi lá pedir perdão ao Senhor. Recebeu aquela repreensão e a Bíblia diz que não vejo aí nada que diga que o Moisés se arrependeu desta situação que aconteceu em Meribá. É importante que a gente olhe na experiência de Moisés, um grande servo de Deus, maior do que nós todo mundo junto aqui, mas porque foi infiel, porque recebeu a reprovação de Deus, ele teve consequências. Se ele teve, como nós não teríamos consequências das nossas infidelidades? Então temos que ter cuidado, para que não sejamos reprovados em Meribá ou em qualquer outro lugar. É importante a nossa percepção de que as dificuldades da vida não devem gerar em nós rebeldia, e na rebeldia não deve gerar em nós uma sensação de desagrado, ou que o nosso coração carnal passe a construir e a dominar os passos seguintes da nossa vida, mas que com humildade façamos o que Moisés fez. Vai lá na tenda, curva-se e reconhece e pede perdão e restaura, e vem e faz do jeito de Deus, e não do jeito que o seu coração carnal quer fazer, e não do jeito que a vida às vezes nos sugere fazer. Temos que seguir a sugestão da palavra de Deus. Todos nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Veja só então, próximo versículo lá, só para encerrar a leitura aqui. Próximo versículo. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte. É quando agora Arão vai morrer, Eleazar vai estar com a sua substituindo, e aí o Moisés vai continuar a sua trajetória. Mais adiante, Moisés vai morrer no Monte Nebo, e ali ele está próximo à entrada da terra, mas aos 120 anos ele morre, e ele não entra na terra, embora ele tenha sido grandemente abençoado pelo Senhor, até na hora da sua morte, porque provavelmente para si o Senhor o recolheu. É importante que Moisés foi honrado por Deus, mas teve na sua vida esse momento que desqualificou a sua trajetória. Nós temos na vida momentos difíceis, que em cada momento difícil nunca desqualifiquemos a obra do Senhor em nossas vidas. Que nós possamos aprender com essa história, com esse momento, que nós devemos buscar a aprovação de Deus nos dias abençoados e buscar a aprovação de Deus nos dias difíceis, e não deixar que o nosso coração carnal assuma o controle quando temos que tomar decisões importantes em face da palavra de Deus. Que a palavra de Deus prevaleça. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo milita contra a nossa carne, e a nossa carne milita contra o Espírito, para que a gente acabe não fazendo o que quer fazer, mas que Deus tenha predominância em nossas vidas. Que Ele seja o Senhor Todo-Poderoso da nossa vida. Todos nós precisamos ser aprovados por Deus. Por isso, tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo que Ele ordenou na sua palavra, para sermos bênçãos por onde quer que nós passarmos. É preciso crer e é preciso observar tudo quanto Ele ordenar, porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém?